Olá, estudante. Vamos resolver uma questão da SPSEX, tá? Uma ótima oportunidade para você aprender, revisar e, além de tudo, corrigir a prova se você fez. Vamos lá. Acompanhe a leitura aí comigo. Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico, HCl, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado de hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação, dados R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin e temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Esse analista fez as seguintes afirmativas. 1. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é Na2CO3 mais 2HCl, originando H2CO3 mais 2NaCl, ou seja, carbonato de sódio mais 2 mol de ácido clorídrico origina 1 mol de ácido carbônico mais 2 mols de cloreto de sódio. Afirmativa 2. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Afirmativa 3. É uma reação de óxido-redução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Afirmativa 4. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84 litros. Então, pause o vídeo e tente resolver a questão que logo vamos fazer a resolução comentada. Então, galera, basicamente vamos entender o exercício, tá? O analista químico, ele pegou um pouco de ácido clorídrico e reagiu com bicarbonato de sódio, tá? E nessa reação formou o ácido carbônico e o ácido carbônico, por ser instável, ele gera o gás carbônico, que é isso que o exercício diz, tá? Então, analisando aí as afirmativas, você pode perceber, tá? Na afirmativa número 1, que a equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é Na2CO3. Gente, só aqui você já percebe erro. Na2CO3 não é o bicarbonato de sódio, tá? Eu vou colocar agora na lousa a reação que ocorre, a fórmula do bicarbonato de sódio e por que essa reação está errada. A reação que o analista promove é a seguinte: o HCl reage com o bicarbonato de sódio, que é NaHCO3. Essa é a fórmula do bicarbonato. E isso gera o ácido carbônico, H2CO3 e água. Não. E NaCl. Por quê? Bom, o íon H+, ele vai juntar com o íon HCO3-, tá? É isso que vai acontecer. Então, o H+, vai juntar com o HCO3-, formando o H2CO3. É isso que acontece, tá? Então, primeiro, a afirmativa 1 está errada, porque ao invés de colocar NaHCO3, ele coloca o Na2CO3. Não, gente, você pega o hidróxido de sódio, NaOH, coloca para reagir com o ácido carbônico. Ele coloca esse composto para te confundir, porque o aluno que não estava esperto fez o quê? Ah, 2 hidrogênios aqui, eu preciso de 2 hidroxilas. Saem 2 águas. O que sobra? Bom, sobra 2 NaCO3. Na2CO3. Mas, gente, isso aqui está errado. Nesse exercício não é isso que você precisa considerar, tá? Se você sabe de experiência, sabe de decor, né, que a fórmula do bicarbonato é essa, você já elimina a alternativa logo de cara, né, meu? Você não precisa nem escrever a reação. Mas para quem não sabia, e aqui eu quero atingir o aluno que tem dificuldade nisso, se montasse desse jeito, erraria. Porque o bicarbonato de sódio, ele provém
Sim, dos mesmos reagentes. Então você pega o hidróxido de sódio realmente e pega o ácido carbônico. Só que você não coloca 2 aqui. Tem que ser na proporção de 1 para 1. Você entendeu? E aí forma o quê? 2 hidrogênios para 1 hidroxila. Então, ou seja, vai sair apenas uma água, né? E sobra o hidrogênio. Então sai uma água e sobra um hidrogênio. O Na vem para a molécula, tá? Molécula não. O Na vem para formar esse produto, junto com o H que sobrou e o CO3. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. É uma reação de 1 para 1 e não 2 para 1. Você entendeu? Então a afirmativa 1 está errada. 1 falso. 2. Para a formação de 6,15 litros de CO2 foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Bom, para analisar essa afirmação, você precisa saber o seguinte. 1 mol de bicarbonato gera 1 mol de ácido. E esse ácido, esse mesmo ácido carbônico, ele se decompõe em CO2 e água. Tá? Essa reação, inclusive, acontece no organismo, tá, pessoal? Mas, enfim, o que é interessante você saber aqui? Que 1 mol de bicarbonato gera 1 mol de ácido, como está aqui, e gera 1 mol de gás carbônico. Então, você tem uma relação direta aqui, tá? O 1 mol de bicarbonato gera 1 mol de gás carbônico. Essa é a chave do exercício. Agora, como formou 6,15 litros de gás carbônico, eu preciso saber a quantidade de mol que eu tenho de gás carbônico para achar a quantidade de mol de NaHCO3. E assim encontrar a massa de bicarbonato, que o exercício diz ser 21, mas nós ainda não temos certeza. Vamos lá. Para achar a quantidade de mol, você viu que o exercício te fornece 1 atm, 27 graus Celsius. Em equação de Clapeyron, tá? PV N T. Pressão 1 atm. O volume ele fala que é 6,15. N, preciso saber, constante universal dos gases, ele deu temperatura de 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius. Você pega 27, soma 300, não, soma 273 e você chega em 300, tá? Então, efetuando essa divisão, você vai chegar em N igual a 0,25 mol. Beleza? Do que? Bom, de CO2, né? Que é o volume que eu estou analisando. É 6,15 litros de CO2. Então eu vou encontrar 0,25 mol de CO2. Só que como eu falei, 1 mol de bicarbonato gera 1 mol de CO2. Se eu tenho 0,25 mol de CO2 é porque eu tinha 0,25 mol de bicarbonato. Como eu tenho 0,25 mol de bicarbonato, eu posso encontrar a massa em gramas. Aí eu vou usar aquela fórmula, né? Que o número de mols de uma substância é a razão entre a quantidade dela em gramas pela sua massa molar. 0,25 igual a massa em gramas, que eu quero saber, e a massa molar do NaHCO3. Como que eu posso calcular? Bom, o Na é 23, o hidrogênio é 1, cada carbono 12, cada oxigênio 16, vezes 3, 48. Isso dá 84. Então, põe 84 aqui, faz essa multiplicação, você chega aqui, a massa em gramas é de 21. Tá? Porque 0,25 é 1/4. 84 dividido por 4, 21 gramas. E ele diz que é exatamente 21. Então, A2 é uma afirmação verdadeira. Na afirmativa 3, ele diz: é uma reação de óxido de redução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Bom, se o ácido clorídrico fosse o agente oxidante, é porque ele reduz. Vamos ver. NOx do hidrogênio, a metal. Hidrogênio ligado com a metal tem NOx mais 1, tá?
Cloro, para igualar a carga dessa molécula igual a 0, precisa valer menos 1, tá? Na, NOx fixo, mais 1. Cl, neste caso, para igualar a 0, a carga deste composto precisa valer menos 1. Bom, o cloro não altera o valor do número de oxidação, tá? O hidrogênio também não, né? Aqui ele também está ligado com a metal. O Na não, aqui continua sendo mais 1, o hidrogênio continua sendo mais 1, aqui o carbono vale 4, o oxigênio vale menos 2. Não é uma reação de óxido-redução e muito menos o ácido clorídrico é um agente oxidante. Isso está completamente errado, fora de contexto. Logo, A3 é falsa. Joga ela fora. Bom, só com isso, perceba, não pode ter a número 1, então a A não pode ser. Não pode ter a número 3, a B não pode ser. Não pode ter a 3, a C não pode ser. Não pode ter a 3, a gente já consegue responder a questão. Mas vamos analisar a 4, né? A gente está aqui para isso. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84 litros. Bom, para analisar isso, você precisa dos dados iniciais do exercício, né? Lembra que ele pega 200 ml de uma solução a 2 mol por litro de ácido? Legal, com esses dados aqui você consegue calcular. Concentração molar não é o número de mols pelo volume da solução? Sim, então é só substituir. Concentração 2. O número de mols preciso saber. Por quê? Porque ele está falando se toda essa quantidade para mim é mols, volume 200 ml, mas aqui você vai colocar 0,2, porque você precisa transformar para litros. Isso resulta em um número de mols igual a 0,4 mol. Então, se 0,4 mol reage, e levando em consideração que 1 mol de ácido está para 1 mol de bicarbonato, se eu tenho 0,4 mol de ácido, significa que eu tenho 0,4 mol de bicarbonato, que forma 0,4 mol de ácido, porque a proporção é 1 para 1 para 1, 0,4, 0,4, 0,4. E para cada 1 mol de ácido carbônico, eu formo 1 mol de CO2. Se eu tenho 0,4 mol de ácido, eu tenho 0,4 mol de CO2. Beleza, grava esse valor. Eu preciso saber o volume. Tem pressão, temperatura. Equação de Clapeyron. PV NLT. Volume. Quero saber número de mols. 0,4, 0,082, constante universal dos gases. Temperatura 300 Kelvin. Faz essa multiplicação, você chega em 9,84 litros de CO2. Então, sim, se todo esse ácido fosse consumido, com certeza se formaria 9,84 litros de CO2. 4 é verdadeira. Ficamos com a alternativa D. Muito obrigado.